Bom dia aos irmãos. Eu tenho que confessar para os irmãos que toda vez que eu sou convidado a ministrar sobre a palavra de Deus, eu sinto o peso nos meus ombros. Traduzindo isso aí, eu fico realmente apreensivo e as pernas tremem. Mas toda vez Deus fala comigo. Ele fala assim: filho, fica tranquilo, mas se eu já falei através de uma jumenta de você, vai ser moleza. Então, eu espero que Deus nos conduza aqui nesse momento e que nós possamos ter um tempo proveitoso na meditação da palavra do Senhor. Eu gostaria de começar esse momento me apresentando, porque apesar de estar aí, Fábio Marchiori, da Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, eu acredito que eu sou a novidade para muita gente. Eu tenho ouvido de Superman, no caminho eu fui ouvindo, será que é ele mesmo? Então eu vou me apresentar aos irmãos. Tá? Meu nome é Fábio Marchiori Machado. Eu sou casado com a Adriana, que vocês viram aí tocando no piano, e sou pai do Gabriel. Para quem não conhece o Gabriel, fica de pé, Gabriel. Faz um tchau para todo mundo. Eu me converti há 21 anos atrás na igreja presbiteriana independente, aqui do Tatuapé, aqui pertinho. Nós ficamos lá por muitos anos. Nos últimos 7 anos, nós estivemos congregando na Igreja Batista do Ipiranga, onde eu pude servir lá no Ministério de Educação Cristã, sendo que nos últimos 2 anos eu fui diretor de todo o Departamento de Educação Cristã daquela igreja. O meu interesse pela teologia, ela surgiu ainda aqui na IPI do Tatuapé, quando eu fui ordenado presbítero, e aí o presbítero não pode ficar quieto, Já pegaram e me botaram numa sala para eu dar aula. E aí eu senti que eu precisava aprender um pouco mais, e comecei a me interessar pelo estudo teológico, e eu vi grande beleza naquilo. Aquilo realmente foi uma coisa que impactou meu coração, chamou muito a minha atenção, e eu comecei a pegar gosto naquilo. E então, no decorrer disso, eu acabei indo para o seminário, Fiquei 6 meses no seminário, acabei percebendo que o meu chamado, ele não era um chamado pastoral, mas apenas um chamado para o ensino. Então eu acabei saindo do seminário e fui para o Mackenzie. Não sei se os irmãos conhecem, acredito que alguns aqui conheçam o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper no Mackenzie. Eu fiz uma pós-graduação lá em Teologia Bíblica. Aí aquilo que já era extremamente interessante para mim me pegou de vez. E eu realmente mergulhei de cabeça no estudo teológico. E atualmente, então, como trilhar desse caminho, eu hoje atualmente estou fazendo o mestrado em Novo Testamento, lá também no Andrew Jumper. E num dos módulos que eu tive, mais precisamente um módulo que eu tive no final do ano passado, eu acabei produzindo um artigo, um estudo sobre Nova Jerusalém, que é a base que nós vamos usar aqui para o estudo dessa manhã. Eu queria pedir então para os irmãos, para nós abrirmos... Oi? Você falou tudo muito bem, eu gostaria, o que te levou a vir para nossa igreja? O senhor já vai fazer entrevista assim, dona Gela? Na lata?
É isso que a senhora estava com curiosidade? Não, tá bom. Eu vou responder rapidinho para a senhora. Na verdade, o que acontece? Foram um conjunto de coisas, né? A primeira delas é que eu moro aqui muito perto da igreja, né? Eu moro aqui na Guilherme Jorge, né? E eu e a Adriana, a gente estava sentindo dificuldade para se locomover lá para a igreja do Ipiranga, né? Estava gastando muito, eu passava o domingo inteiro dentro do carro, né? Então a gente, no final do ano passado, a gente procurou, obrigado Marquinhos, a gente procurou alguma igrejas próximas à nossa casa. Por quê? Porque também o Gabriel estava começando a entrar na adolescência, né? E a gente entendia que a gente tinha que ter uma igreja onde a gente tivesse uma facilidade de acesso para ele também poder participar, né? Porque o que acontece? Vocês vão ver no decorrer do tempo da nossa história aí, eu até falei para o pastor, quando ele foi me visitar, ele falou assim, pastor, eu sou uma pessoa que preciso tomar muito cuidado, porque eu sou viciado em igreja, né? Se eu não me frear, eu fico na igreja todos os dias, né? Então, como eu sou uma pessoa muito ativa dentro da igreja, a Adriana é uma pessoa muito ativa dentro da igreja, a gente precisava de uma igreja próxima, porque senão era mais fácil eu mudar para o Ipiranga, né? E o último motivo é que aquela história, né, irmãos? Eu me converti numa igreja presbiteriana, a Adriana nasceu numa igreja presbiteriana, o Gabriel nasceu numa igreja presbiteriana. Toda a minha formação teológica é dentro da linha de pensamento do presbiterianismo, né? Não que ser membro de uma igreja batista seja um problema, né? Muito pelo contrário, a Igreja Batista de Ipiranga foi uma bênção muito grande na minha vida, na vida da Adriana e principalmente na vida do Gabriel, né? No momento que a gente vivia, né? No nosso momento de vida, né? Mas chega uma hora que você sente falta de casa, essa é a verdade, né? Então a gente começou a ir atrás, nessa busca por uma nova igreja próxima de casa, a gente decidiu, falou assim, olha, vamos procurar uma igreja presbiteriana, né? Mas o mais importante disso tudo, dona Angel, é que os dois pastores aqui são palmeirenses. Então foi isso que fez eu vir para cá. Tá bom? Tá respondido? Então tá bom. Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 21 de Apocalipse. Tá? Nós vamos ler aí, é uma leitura longa, então peço que os irmãos prestem bastante atenção, tá? Porque no decorrer da aula a gente vai ter que ir pensando alguns versículos, mas você estar com o contexto na sua cabeça é muito importante, tá bom? Então, diz assim a palavra do Senhor. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais.
E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz de sol, porque o Senhor brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Uma ênfase muito importante no versículo 3 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos na sua santa presença, Senhor, agora para lhe pedir, Senhor, que este momento, Senhor, seja um momento de edificação da tua igreja, de todas as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo pela internet, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja tornando os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor Deus. E que nada, ó Pai, possa impedir que a Sua palavra, Senhor, seja estudada, seja explicada nesta manhã. Eu peço, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, apesar da nossa natureza falha, Senhor Deus. E que essa palavra, Senhor, venha produzir frutos dignos de Ti, Senhor. Não por nós mesmos, para a honra e glória, mas para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma frase que a gente pode resumir esse texto que nós acabamos de ler, é mais ou menos essa, assim. Há um lugar perfeito e santo, onde Deus habitará com os seus escolhidos pela eternidade. E esse lugar, ele é a Nova Jerusalém. É lógico que num período de 1 hora, a gente não vai conseguir esmiuçar todos os detalhes desse texto que nós acabamos de ler. Com certeza, a gente demandaria aí várias horas, de repente até vários dias,
para conseguir ir olhando cada detalhe. O que de fato eu me proponho aqui com vocês é apresentar algumas questões que não estão tão claras no texto. Por isso que o nome da palestra é Nova Jerusalém, né? As nuances e os desígnios da última cidade da terra. Né? Quando eu passei esse título para a Silvia, ela até assustou um pouco, falou assim, nossa, mas será que não é muito difícil isso? Eu falei, não, pode ficar tranquila, porque na verdade, como um bom vendedor, o título ele é só para fazer uma embalagem bonitinha da palestra. Tá? Mas o que nós vamos tratar aqui são questões muito simples. Para ser sincero, nós vamos basicamente abordar duas questões nesse ponto de desígnios, de nuances e desígnios. Né? A primeira delas é o que de fato significa Nova Jerusalém? O que para nós, cristãos do século XXI, significa Nova Jerusalém? Tá? E o segundo ponto, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes dessa perícope, é assim, quem estará na Nova Jerusalém? Quem vai poder habitar? Tá? Então nós vamos, essas são as duas respostas que nós vamos tentar responder nesta manhã. Só que para isso, o que acontece? A gente precisa olhar algumas questões que estão à volta desse texto. Né? O livro de Apocalipse, tranquilamente, ele é o livro mais controverso em termos de interpretação. Tá? É o livro onde as pessoas mais discutem, mais discordam. Né? E eu tenho algumas opiniões por que isso acontece, e eu vou mostrar para vocês qual que é o caminho para a gente não ter tanta discordância a respeito do Apocalipse. Então a primeira coisa que a gente vai ter que entender é o seguinte: o que é o livro de Apocalipse? Tá? O livro de Apocalipse ele é um livro diferente dos demais livros da Escritura. Então a gente precisa entender o que é o livro de Apocalipse. Tá? E para isso a gente vai procurar buscar o entendimento através do que é a literatura apocalíptica e qual é o contexto histórico que o Apocalipse ele foi escrito. Tá? Depois nós vamos para o contexto direto. O que é o contexto direto? É aquele momento na narrativa ali do capítulo 21, o que está acontecendo ali, aonde que a Nova Jerusalém surge na visão do apóstolo. Basicamente nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Tá? E propriamente dito nós vamos entrar na questão da Nova Jerusalém. Eu preciso fazer um alerta para os irmãos. Vai chegar um momento no meio da aula que vocês vão achar assim que ou eu sou louco ou que vocês não estão entendendo nada. Tá? Mas eu peço só que os irmãos tenham um pouco de fé e um pouco de paciência. Né? Que a gente vai, eu prometo que no final tudo vai fazer sentido. Tá bom? Tá? Você vai falar assim, poxa, por que esse cara está falando isso? Né? Mas fica tranquila que a gente tudo vai fazer sentido. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a questão do Apocalipse. Tá? A primeira coisa, irmãos, que eu acho que assim, é o grande erro quando as pessoas vão interpretar o livro de Apocalipse, é não considerar o estilo literário de Apocalipse. Tá? E essa questão ela é chave para o nosso entendimento. Por quê? Porque o estilo literário de Apocalipse ele é um estilo muito estranho à nossa cultura ocidental. A gente acredita, quando a gente vê Apocalipse, que o nome do livro é Apocalipse. Né? Na verdade, o livro ele não tem nome. Tá? Tanto que, para nós, na língua portuguesa, ele se chama Apocalipse. Para as traduções na língua inglesa, ele se chama Revelações.
né? Então você percebe que assim, não é um livro que ele tem nome. Mas no português, o que foi feito? Você foi pego o nome do estilo literário e foi dado ao livro. Né? O que é o estilo literário? O estilo literário, né, é a forma, né, vamos dizer assim, é o molde pelo qual o texto ele é escrito. Né? E quando eu falo que nós não estamos acostumados, como cultura ocidental, ao Apocalipse, é porque nós não somos ensinados a entender um texto apocalíptico. Tá? Eu provavelmente, se eu estivesse dando essa aula lá para os nossos irmãos lá no norte do Iraque, eu pularia essa parte. Por quê? Porque na cultura deles isso aí é uma coisa extremamente tranquila. Tá? Mas eu pergunto, você na escola, você estudou sobre poesia, não estudou? Você não estudou sobre um conto? O que é um conto? Você não estudou? Você não estudou o que é uma carta? Você estudou o que é um romance? Agora, você estudou o que é um apocalipse? Não, você não estudou, não faz parte da nossa cultura. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade. Para tentar traduzir assim, de uma maneira bem breve para os irmãos, a questão do que é o texto, do que é o texto apocalíptico, a primeira coisa é entender que Apocalipse não quer dizer que nós estamos falando de futuro. Né? A gente, principalmente fala de Hollywood, né? Toda vez que a gente fala em Apocalipse, a gente pensa o quê? Explosão, mundo acabando. A gente precisa entender que as coisas que estão à nossa volta, elas vão muitas vezes formando a visão que a gente tem a respeito das Escrituras. Né? Então, a primeira coisa que você precisa ter na sua mente, Apocalipse necessariamente não fala de futuro. Pode falar de futuro, mas necessariamente não fala de futuro. O livro de Apocalipse, o Apocalipse de João, mais especificamente, quando você vai fazer um estudo mais apurado nele, e levando em consideração a questão da literatura apocalíptica e do contexto histórico, você vai perceber que o Apocalipse ele fala muito mais de passado do que de futuro. No final eu vou indicar um livro para os irmãos que quiserem estudar e entender isso. Né? Mas, por hora, guarde isso. O Apocalipse ele fala muito mais de passado, de coisas que já aconteceram e de coisas que estão acontecendo. Tá? Muito pouco a respeito de futuro. Na nossa aula de hoje, nós estamos olhando para uma questão futura. Tá? Mas a gente precisa ter isso em mente. E o mais importante de tudo, a grande característica da literatura apocalíptica é o quê? Ela é uma literatura que ela usa símbolos. Ela explora demais o uso de símbolos. Tá? Então, todas essas descrições que você vê no livro de Apocalipse, elas são descrições simbólicas, elas não são descrições literais. Tá? O texto apocalíptico ele tem essa grande característica. Né? Ele passa uma mensagem descrevendo algo extremamente não literal, não real, para falar de coisas reais. Consegue entender o que é? É isso. Né? Então, mais ou menos, você pega, por exemplo, quando você vê lá no capítulo 17, né? Da grande meretriz, né? Da grande meretriz que espalha a maldade pelo mundo. Né? A gente pode dizer que vai existir uma prostituta que vai comandar o eixo do mal no mundo? Não. Isso aí é uma figura simbólica. Né? Só que o que acontece? Qual que é o grande erro que a gente comete com o Apocalipse? Aquilo que de repente se encaixa mais ou menos na nossa cabeça, a gente fala assim, não, isso aqui realmente vai acontecer assim. Aquilo que não se encaixa, não, isso é símbolo. Né? Um grande exemplo, e eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não adianta fazer pergunta que eu não vou responder. Tá? Mas um grande exemplo é a marca da besta. Né, Dona? É a marca da besta. Agora surge na internet aí que vai ter um chip e tá todo mundo morrendo de medo porque vai ter o chip e o chip é a marca da besta. Gente, aquilo ali é simbólico, ele não descreve nada disso.
A marca da besta ela tem muito mais a ver com comportamento do que algo físico, né? Eu costumo até dizer o seguinte, gente, esse chip ele não é porque você imagina, vocês não sabem, aqui a maioria do pessoal é bem jovem ainda, né? Mas quando inventaram a história do RG e do CPF, né? Teve cristão que não quis fazer. Não, porque, imagina, um número que você ia usar para comprar e vender é a marca da besta, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nessas falácias. Porque sabe qual que é o grande problema? Quando você cai nessa falácia, você perde o sentido do texto, que é muito mais profundo que isso. É muito mais sério. E diz respeito à sua vida, ao seu dia a dia. Ele diz respeito com o seu caminhar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Ah, sim. Qualquer número que aparece aí que todo mundo vai ter que usar. Vira. É terrível, né? Oi. Isso aí falando desse tipo, não tem nada a ver aí. Não seria uma maneira de proteger a gente por causa de tantas coisas que está acontecendo? Porque hoje na internet você consegue pegar os dados de qualquer um e sabe tudo da vida dele. Então, sabe o que eu penso, Márcia? É que, na verdade, assim, todo mundo que tem um celular Android, desculpa falar, irmãos, mas você já está chipado. Tem uma ferramenta do Google que, se você entrar lá, aparece no mapa todos os lugares da cidade que você já foi. O Wilson entendeu? deu uma programa sobre isso, gente. Então, nós tivemos uma aula exatamente sobre isso. Então, é preciso entender que assim, o sentido... no final eu volto a essa questão da marca da besta para linkar com o que eu estou falando, né? Mas o sentido ele é muito mais profundo. É que se eu falar agora eu vou estragar a surpresa. Tá bom? Então, olha, uma coisa que é muito importante é o seguinte. Você entender que o livro do Apocalipse, ele não é um retrato histórico como nós estamos acostumados a ler. Ou seja, não adianta você querer ler o Apocalipse como se ele fosse um livro, por exemplo, como Atos dos Apóstolos. Tá? O que eu quero dizer com isso? O livro do Apocalipse, ele não é um livro que ele trata de questões cronológicas. Tá? Não dá para você achar que você, em Apocalipse 1 e 2, e 3, você está lendo o começo da história, e no Apocalipse 22 você está lendo o final da história. Não é isso. É estranho. Não é isso que o Apocalipse quer dizer. Para falar a verdade, o Apocalipse ele é um livro que ele conta 7 vezes a mesma história no decorrer do seu livro. Ele conta 7 vezes. Se você quiser se aprofundar mais a respeito disso, no YouTube, você vai lá procurar o canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Aí dentro do canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, você vai procurar a pregação de Apocalipse do reverendo Leandro Lima. Tá? Se eu não me engano, são 13 ou 14 pregações que ele faz sobre todo o livro de Apocalipse. Tá? Eu vou ser sincero com os irmãos, não é porque ele é meu professor não, mas no meu entendimento ele hoje, no Brasil, ele é a maior autoridade em termos de Apocalipse. Tá? Então, se você quer realmente aprender tudo sobre Apocalipse, é esse homem que você tem que procurar. Tá bom? Vamos continuar seguindo a questão do Apocalipse, só que agora a gente vai trabalhar, vai entender o contexto histórico, tá? Porque quando a gente fala entender o contexto histórico, a gente vai falar sobre o quê? Para quem que João escreveu essa carta? Às vezes as pessoas elas imaginam o seguinte, que o livro de Apocalipse é um livro que só fala sobre o futuro, né? Você desconsidera quem são aqueles irmãos da Ásia Menor que receberam esse texto. Né? É um equívoco de interpretação muito grande quando você não considera quem são as pessoas que
receberam o escrito. Por quê? Porque ele vai, o contexto dessas pessoas vai elucidar muita coisa que às vezes você não entende. E vai tornar muito claro. E vocês vão ver no decorrer da aula como isso vai clareando para nós. Então o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa saber é como a maioria dos livros do Novo Testamento, ele foi escrito por uma igreja que estava em perseguição. Tá? Nesse caso, o Apocalipse ele foi o texto bíblico que foi escrito por último. Tá? Acredita-se que o Apocalipse ele tenha surgido aí no final da última, nos meados da última década do primeiro século. Tá? Então, nessa época, o que acontecia? A grande perseguição aos cristãos já tinha estourado. Tá? Nero já tinha existido, já tinha vindo, já tinha se tornado imperador e tinha começado a sua perseguição com os cristãos. Tá? Então, essa era uma época de extrema perseguição, onde ser cristão não era uma coisa muito fácil. Né? Para os irmãos terem uma comparação, era algo muito parecido com aquilo que quem teve a oportunidade de ouvir a descrição do pastor Jean sobre os dias da igreja no norte do Iraque. Era mais ou menos aquilo ali. Tá? Era mais ou menos aquilo. Tá? A segunda coisa que você precisa ter na sua mente é que a igreja, essas 7 igrejas, elas estavam numa área de domínio do Império Romano. Tá? E se a gente acha que no Brasil tem corrupção, quando você vai estudar o Império Romano, você vai ver que nós somos um café pequeno perto deles. Tá? O Império Romano, ele era um sistema governamental extremamente corrupto, onde as pessoas elas só ascendiam socialmente e economicamente se elas se rendessem à corrupção. Na Roma Antiga existia o sistema de patronato, né? Que é o quê? A pessoa que, trocando em miúdos, a pessoa que era bem colocada socialmente e economicamente, era ela que abria caminhos para as pessoas que queriam ascender socialmente. Aí a minha pergunta para vocês acham que eles faziam isso de bom grado? Não faziam isso de bom grado. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Uma das funções dessa pessoa que era patrocinada, né, essa que queria ascender socialmente, era o seguinte: quando ela via o patrono dela na rua, ela tinha que começar a bater palma, falar coisas boas dele. Por quê? Porque isso melhorava, vamos dizer assim, a imagem dele, né? Ele melhorava a imagem dele diante dos círculos sociais que esse patrono ele convivia. E essa, vamos dizer assim, era a coisa mais tranquila que se fazia. Tá? Era a coisa mais tranquila que se fazia. Tá bom? E o mais importante de tudo é entender como que funcionava um negócio chamado guilda. Tá? Aqui está o grande problema tratado no livro de Apocalipse. O que a guilda ela representava através desse sistema corrupto do Império Romano. Se existe um grande inimigo no livro de Apocalipse, esse inimigo chama-se Imperador de Roma. E o grande representante desse inimigo eram essas guildas. E aí eu vou explicar para você o que eram essas guildas. Essas guildas, elas eram como associações. Tá? Como associações. Para você desenvolver qualquer atividade na época do primeiro século, você tinha que estar atrelado a essas associações. Trazendo para o nosso dia, tem algum advogado aqui? Hã? Quem é advogado aqui? Levanta a mão para mim.
Vamos lá, os irmãos. Os irmãos, para advogarem, os irmãos têm que fazer o quê? Uma faculdade, né? De direito, bonitinho. Recebeu o diploma, pode ser advogado? Não. O que tem que fazer? Tem que passar o exame e tem que estar afiliado na OAB. Senão não pode. Pagar por isso. Entendeu? E está. Só que quando você está afiliado à OAB, você concorda comigo que você fica totalmente sujeito à associação? Você fica totalmente sujeito. Nessa época, era a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? Se você era uma pessoa que produzia púrpura, se você vendia púrpura, se você carregava púrpura, se você embalava púrpura, não importa o que você fizesse com púrpura, você tinha que estar atrelado à guilda que cuidava da púrpura. Senão você não trabalhava. Aí você fala assim, pô, mas qual que é o problema disso? Hoje a gente tem isso aí, não tem nenhum problema. Só que o que acontece? A guilda, ela tinha também um fundamental, para assim dizer, caráter religioso no Império Romano. Você imagina, por exemplo, o Vi, né, tá lá filiado lá na OAB, certo, Vi? Só que os caras falam o seguinte, ó, para você advogar, além de você pagar a sua contribuição, você vai ter que vir aqui uma vez por semana, se prostrar para um quadro da Dilma aqui e ficar adorando ela. Hã? Raira petista? Então por aí não é problema? Ó, foi ela que falou, tá? Tá bom? Na verdade, qual que é a grande questão? Essas guildas, elas eram o grande centro de adoração no Império Romano. E quem que era a pessoa adorada? Quem era a figura adorada no Império Romano? O imperador. Então o que acontece? Se você quisesse trabalhar no primeiro século, você tinha que adorar o imperador. Aí você fala assim, bom, isso é uma coisa séria. É uma coisa séria, mas não é o pior de tudo. O pior de tudo eram os rituais que essas guildas elas desenvolviam, elas patrocinavam, né? E o ritual mais importante era através do que nós conhecemos como prostitutas cultuais. Existia um sem número de maneiras de você adorar o imperador. Mas aquela maneira que era mais bem vista, vamos dizer assim, né, era através do quê? Da prostituição. Entendeu? Era através da prostituição. Agora vocês imaginam o seguinte: você, cristão, no primeiro século, querendo trabalhar e diante de todo esse contexto. E o próprio texto do Apocalipse, ele traz algumas questões e alguns exemplos de como os cristãos eles se comportavam. Tá? Logo no começo do texto do Apocalipse, nós temos a carta às 7 igrejas. Tá? Então, se a gente começar a pensar essas cartas, a gente vai ver o seguinte, ó. Você tinha lá, por exemplo, a igreja de Sardes. Tá? Sardes era uma cidade extremamente rica. E o entendimento que a gente tem, analisando toda a situação, era que essa igreja também era uma igreja rica. Tá? Só que era uma igreja totalmente infiel. Por que eu digo que ela era uma igreja totalmente infiel? Porque ela era uma igreja que se rendia
a esse sistema de guilda que eu acabei de falar para vocês. Ela se rendia. Tá? Aí o que acontece? Você tem logo no comecinho lá a igreja de Éfeso. Tá? A igreja de Éfeso era uma igreja que, se você ler o texto lá, você vai ver que era uma igreja que ela estaria assim, vamos dizer assim, no meio termo. Tá? Era uma igreja rica. Talvez ela não chegasse, os membros lá, eles não chegavam ao ponto de participar da prostituição cultual, né? Mas, de certo modo, eles iam lá, baixavam a cabeça para o imperador. Tá? E aí o que acontece? Você tem duas igrejas dessas 7 que são descritas como igrejas muito fiéis, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Né? E ambas eram igrejas muito pobres. Por que essas igrejas eram pobres? Porque elas não se rendiam ao sistema do imperador, ao sistema corrupto de Roma, ao sistema pagão de Roma. Aí depois na sua casa, leia a carta às 7 igrejas, com essas informações que eu te passei, você vai perceber que o seu entendimento ele vai mudar, ele vai crescer. Tá? Então a questão central nesse ponto está nesse versículo. Vamos ler todos juntos? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é uma questão primordial no livro de Apocalipse, nesse contexto, mas nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, tá bom? Agora a gente precisa entender um pouquinho a questão do contexto direto. Quando eu falo contexto direto, eu estou falando sobre o novo céu e a nova terra. Nós começamos a ler o texto no versículo 9. Se você for para o começo do capítulo, lá no primeiro versículo, do versículo 1 até o versículo 8, ele descreve o novo céu e a nova terra. Esse conceito de novo céu e nova terra, ele não é novidade para os leitores do primeiro século do apóstolo João. Na verdade, ele está só trazendo de volta um conceito que já foi abordado por várias situações, mais especificamente no livro de Isaías, capítulo 65. Tá? Lá você tem uma descrição do novo céu e da nova terra. Nesses versículos aí que vão do versículo 1 do capítulo 21 até o versículo 8, tem uma, vamos dizer assim, eu gosto de chamar de sacadinha exegética. Tá? O que é essa sacadinha exegética? Quando a gente lê aqui, né? Vamos lá, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa que descia. Toda vez que você lê esse novo, né, existe uma diferença sutil que na tradução a gente não consegue perceber. A gente só vai perceber a hora que a gente vai para o texto original em grego. Tá? Que é o quê? O nosso conceito de novo, ele vem da palavra grega neos. Tá? Por exemplo, quando a gente fala Novo Testamento, né, é um texto neotestamentário. É daí que vem, é um testamento novo. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, o neófito, o que é o neófito? É um novo na fé. Tá? Só que no texto de Apocalipse 21, o apóstolo ele não usa o adjetivo grego neos. Ele vai usar o adjetivo, apareceu aí já? Não dá para você enxergar, está muito clarinho, né? Vai aparecer o adjetivo kainos. E entender esse kainos faz toda a diferença.
O kainós, ele também quer dizer, ele pode ser traduzido como novo. Tá? Só que ele é um novo diferente. Tá? Ele é um novo que traz a ideia de renovação, de reforma. Tá? Essa é uma palavra que ela aparece 10 vezes no livro de Apocalipse. E dessas 10 vezes, ela aparece 9 vezes nesses 8 versículos do capítulo 21. O que a gente tem que entender com isso? Que o novo céu e a nova terra, primeiro, ele não vai ser algo totalmente novo, que vai surgir a partir do nada, como foi o Jardim do Éden. Tá? Ele não, ele na verdade ele vai ser uma restauração. Mas, tome cuidado, tem muita gente que fala assim, não, então nós vamos voltar lá para o jardim. Não. Vai ser uma restauração, uma restauração conceitual. Qual que foi o versículo que eu fiz aí no final para vocês? Apocalipse 22, 3. Que diz o quê? Nunca mais haverá qualquer maldição. Então esse kainós, ele traz para nós o seguinte, que o novo céu e a nova terra, ele vai ser na essência o que foi o Éden. Mas ele vai ser diferente. Tá? Ele vai ser diferente. Oi? Vai ser reformado. Tá? Aí na hora que nós começarmos a falar sobre Nova Jerusalém, vocês vão entender um pouco o que esse kainós representa na prática. Tá bom? E por último, para a gente entender, é que o plano de Deus para a eternidade, ele não é celeste, mas ele é terreno. Tá? O reverendo Weber, que vocês conhecem muito bem, né, ele costuma dizer, né, que os crentes, eles imaginam que eles vão passar o resto da vida batendo asinha e tocando arpinha. Não é nada disso. Tá? O plano, ele é terreno. Tá? É cumprir o nosso papel estabelecido lá na criação, nos mandatos de Deus da criação. É conseguir cumprir, não que nós não consigamos cumprir hoje, a gente consegue cumprir hoje, mas não com plenitude. O novo céu e a nova terra vai ser o lugar onde nós vamos conseguir cumprir o papel pelo qual o homem foi criado com plenitude. Tá bom? E depois de todo esse caminho, a gente vai começar a falar sobre a Nova Jerusalém. Tá? A primeira coisa que a gente precisa ter ideia é a perspectiva que o cristão do primeiro século tinha a respeito da Nova Jerusalém. Tá? Você sabe que a igreja primitiva, ela basicamente era formada de 2 grupos: judeus e gentios. Tá? Para o judeu, se você falar no restabelecimento da cidade santa, era algo assim que soava muito doce ao ouvido deles. Lembre que nós estamos falando aqui da última década do primeiro século. E Jerusalém tinha sido destruída por volta de 20 anos antes. Então você falar no restabelecimento dessa cidade, da maneira gloriosa como a visão foi dada para o apóstolo João, isso era algo assim, extremamente impactante para a vida do judeu. E outra questão que também era muito importante para o judeu, era o quê? Que você falar de uma nova Jerusalém, era trazer à memória dele muitas coisas que ele tinha ouvido durante a sua infância. Tá? A própria descrição da Nova Jerusalém, ela não aparece a primeira vez na Bíblia, no livro de Apocalipse. Ele aparece, na primeira vez, no livro de Isaías também.
Para falar a verdade, irmãos, quando a gente começa a estudar todo o livro de Apocalipse, você vai ver que, você percebe que é basicamente o cumprimento de tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Se a gente pudesse dizer assim, né, se existe um livro da Bíblia que a gente consegue entender para que serve o Antigo Testamento na vida do cristão do século XXI, é o livro do Apocalipse. E isso era uma coisa tão enraizada para o judeu do primeiro século, né, que era originado não só no livro não só nesse texto, nesses dois textos de Isaías 54 e Isaías 60, que falam sobre a Nova Jerusalém, mas existe uma série de outros livros, livros apócrifos, que também falam sobre a Nova Jerusalém. Existem contos culturais judaicos que falam sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma coisa assim, eu acredito que na cabeça do judeu, depois da vinda do Messias, é o maior desejo do coração do judeu. E aí você também tem o gentil convertido, né? Fala assim, mas tudo bem, o gentil ele não tem todo esse laço cultural, esse laço religioso que o judeu tem. Só que você imagina o seguinte, você chegar para uma pessoa que vivia no primeiro século, e você falar de uma cidade única, uma cidade extremamente singular, né? Onde todo mundo ia poder conviver em plena harmonia e paz. Isso era o que todo mundo sonhava. Apesar de nesse momento histórico aqui, ele ser um momento de relativa paz no Império Romano, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez sobre a Pax Romana, né? Foi um período histórico onde o Império Romano adotou como política um ambiente de paz dentro dos seus domínios. Tá? Apesar deles viverem na época da Pax Romana, para os cristãos não tinham paz nenhuma. Lembra que eu falei, eles eram extremamente perseguidos. Então você falar numa cidade onde eles teriam segurança, principalmente para adorar ao seu Deus, você está falando de algo extremamente extraordinário para a vida deles. De novo eu vou trazer um exemplo. Eu falar isso para vocês aqui, ele traz um impacto. Por quê? Porque a gente pode vir aqui de domingo de manhã, a gente pode vir domingo à noite, a gente pode se reunir, a gente pode cantar, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode ouvir a pregação tranquilamente, sem nenhum problema. Só que se você pregar sobre Nova Jerusalém para aqueles irmãos que estão lá com o pastor Jean, por exemplo, coisa é muito mais profunda, é muito mais certa. Então a gente precisa entrar nessa visão. A gente precisa entrar nessa visão. Qual que é o grande desígnio da Nova Jerusalém no texto de Apocalipse? O grande desígnio é a representação simbólica da igreja e de tudo aquilo que ela representa. Tá? Vou mostrar para vocês, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Dá para enxergar bem. Vamos lá. Isso aqui é uma nuvem de palavras do texto de Apocalipse 21, versículo 9 até 22:5, que é o texto que nós lemos. O que é uma nuvem de palavra? Você pega todas as palavras que acontecem no texto, tá? Todas, e vai colocando nesse quadrinho. E quanto mais elas aparecem, mais você vai aumentando o tamanho dessas palavras. Então você pegar, por exemplo, aqui, a palavra tribos, tá vendo? Ou aqui, o verbo estavam. Tá todo mundo chegando no estavam, não tá? É uma palavra que ela aparece pouco, então ela é pequenininha. Nesse quadro você tem duas palavras que chamam muito a nossa atenção. A primeira delas é a palavra 12. E a segunda é a palavra cordeiro.
São duas palavras que aparecem muitas vezes. Por que ela é importante? Quem é o Cordeiro? Jesus. E o que significa o número 12? Hã? Fala alto aí. 12 tribos, 12 apóstolos. Hã? 12. Tudo isso que nós falamos, a gente pode resumir numa pequena palavra? Pode. Igreja. O número 12 no Apocalipse é a representação da igreja. E se você pegar a descrição, o texto que nós lemos no começo da aula, quantas vezes você leu? 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12 mil estádios. Até a muralha, que são 144 côvados. O que é 144? 12 vezes 12. Né? O número 12 ele aparece. Né? Um exemplo muito claro a respeito da simbologia do Apocalipse em volta do número 12. Né? Os 144 mil, na verdade, não é uma lista fechada, né? Não. Na verdade, o que é? É a simbologia ali da igreja. A igreja dos fiéis. Daqueles que se mantiveram fiel até a morte. E os 144, o que é? 12 vezes 12. Por que 12 vezes 12? A gente vai entender agora. Vamos lá. Se você não estiver enxergando, abre lá no Apocalipse 21, que nós vamos ver alguns versículos, tá? Apocalipse 21, 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. O que são as 12 tribos de Israel? A igreja de Deus até a volta de Cristo. Tá? Vamos lá para eu terminar rapidinho aqui. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre esses 12 o nome dos 12 apóstolos. Que é o quê? A igreja depois da vinda de Cristo. Tá? As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas, uma só pérola. O que são as 12 portas? As 12 portas, elas representam o evangelho que é pregado pela igreja. Como que as pessoas alcançam salvação? Não é através da pregação da palavra? Quem que prega a palavra? É a igreja. Aí vem lá, a cidade é quadrangular em comprimento e largura são iguais. Ela aqui está descrevendo a Nova Jerusalém. Então a gente vai conversar sobre essa questão da descrição da Nova Jerusalém, que ela é extremamente importante. Extremamente importante. A Nova Jerusalém, ela tem 12 mil estádios cúbicos. Tá? Então, se você for imaginar de maneira literal a Nova Jerusalém, ela é um cubo. Tá? É um cubo. A gente sabe que não. Isso é uma simbologia. E a simbologia mais importante da Nova Jerusalém, ela está nesse fato. Se você pegar uma face desse cubo, tá? Essa face desse cubo, ele vai medir 4,8 milhões de metros quadrados. Tá? 4,8 milhões de metros quadrados é aproximadamente o tamanho territorial de todo o Império Romano. Todo o Império Romano. O Império Romano no primeiro século é esse cercadinho aqui mais escuro. E ele tinha de área 4,8 milhões. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte:
que a Nova Jerusalém, descendo do céu, tá? Imagina a situação, vamos lá. Nova Jerusalém descendo do céu, num tamanho igual territorial de Roma. Ele vai lá, ela vai se sobrepor. A ideia é o seguinte: chegará um tempo onde todo esse mundo corrupto, todo esse sistema que a gente vive, ele não vai mais existir mais. Ele não vai mais. Ele será sobreposto pelo modelo da igreja, representado pela igreja. Aquele modelo que vai ser restaurado. Lembra do Kainós? Isso aqui é o Kainós na prática. O mundo como nós entendemos hoje, cheio de corrupção, o mundo pagão, ele vai ser suprimido. E eu não gosto muito de usar essa palavra, né, mas não tenho outra na minha mente, mas a nova ordem que irá surgir, qual que é? É aquela antiga, aquela primeira que o pecado deturpou. Um exemplo muito claro nas Escrituras dessa dicotomia, né? Você tem no livro de Apocalipse a meretriz, no capítulo 17, e a Nova Jerusalém, no capítulo 21. A Nova Jerusalém, ela aparece depois da meretriz. A meretriz, ela é o grande exemplo do modo de vida romano, do modo de vida corrupto. Tá? E os relatos, tanto da meretriz no capítulo 17, como no capítulo 21, que fala sobre a Nova Jerusalém, eles são muito parecidos. A primeira coisa, em ambas as situações, é o mesmo anjo que leva João para ter a visão. É o mesmo anjo. Depois você pode ler na sua casa lá. É o mesmo anjo. Segundo, ele leva da mesma maneira, em espírito, só que ele leva para lugares diferentes. Para ver a meretriz, ele leva João para o deserto, que é um símbolo de morte. Vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, é um símbolo de extrema dificuldade, mas ele é um símbolo de morte, é um símbolo de perdição. E a Nova Jerusalém, ele leva João para onde? Para o monte, que é um símbolo do quê? Santidade, presença de Deus. É monte, então. Hã? E é monte, então. Aqui é monte. Tá? E fazendo isso, ele quer deixar muito bem claro: olha, existia o mundo da meretriz, mas vai chegar um momento onde depois que todas as coisas forem tratadas da parte de Deus, vai existir a Nova Jerusalém como modo de vida. Tá? Quem poderá habitar a cidade? Para a gente já caminhar para o nosso fim. A primeira delas, a primeira maneira que você pode entender é por inclusão. Tá? Vamos ver lá, Apocalipse 22:1, ele diz assim, ó. Não, eu errei a referência. Não é 22:1 não, irmãos. Talvez, que pode estar falando. A gente pode considerar o 3, mas na verdade a grande ideia aqui é o seguinte. Não, quem estará na cidade é aqueles que permanecerem fiéis.
fidelidade ao caminho. Tá? Só que o texto também ele traz uma outra maneira da gente ver, que é por exclusão. Tá? E aí, quando a gente pega os 2 últimos capítulos de Apocalipse, aparecem 2 listas. A primeira, ela está lá em 21:8, e essa lista ela traz que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos não estarão na Nova Jerusalém. E em 22:15 aparecem os cães, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. O que a gente entende é que em 22:15 essa palavra cães ela está totalmente atrelada a essas três situações. Então vamos passar rapidinho para entender quem são essas pessoas. Tá? Os covardes são aqueles que têm raiz fraca. Né? É mais ou menos o que Jesus fala em Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Tá? São as pessoas que têm medo de ter uma vida difícil, ter uma vida de perseguição, por causa da sua fé. Tá? Os incrédulos são aqueles o qual Deus não poderia entregar a mensagem, o trabalho de pregar o Evangelho. Tá? Os abomináveis são aqueles que se rendiam ao culto ao imperador. Tá? Esses são os abomináveis. Tá? Os assassinos, aqui tem uma coisa muito interessante. Se você ler, por exemplo, lá em Apocalipse 2:9 e 3:9, vai aparecer assim: aqueles que são da sinagoga de Satanás. Quem são esses da sinagoga de Satanás? São judeus não convertidos que entregavam os seus irmãos convertidos para os perseguidores de Roma. Esses são os assassinos. Esses são a sinagoga de Satanás. Tá? Os impuros, esses impuros aí, ele aparece no texto grego com a palavra pornos, que é de onde vem a nossa palavra pornografia. Tá? E ele está totalmente atrelado à questão da impureza sexual. Por quê? Qual que era a forma mais importante de culto ao imperador? A prostituição, a imoralidade sexual. Tá? Os feiticeiros e os idólatras, eles representam basicamente o mesmo grupo, né? Que são aqueles que praticavam a religião pagã. Né? É difícil de vocês acreditarem, mas no primeiro século existiam pessoas que estavam na igreja, mas que também praticavam certos rituais pagãos. Tá? Qualquer semelhança com ir no culto e botar sal grosso em casa não é mera coincidência. Tá bom? Vamos lá. Mentirosos. Tá? Mentiroso é mentiroso. Não tem muito o que falar. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da mentira. Por quê? Porque o cristão que o apóstolo está chamando a atenção ali era aquele cara que ele mentia. Né? Ou seja, quando ele estava com os romanos, ele se portava religiosamente como romano. Quando ele estava com os cristãos, ele se portava religiosamente como cristão. Né? Ou seja, ele servia a 2 senhores. O mentiroso, ele serve a 2 senhores. Né? Em qualquer circunstância. Pode falar. Estou fazendo essa explicação sobre as pessoas que não entraram. João aí está se referindo aos cristãos que se comportavam assim. Ele estava se referindo aos romanos que eram assim, que não entrariam. Então, você acha que ele estava se referindo à igreja, que estava praticando essas coisas, sim, aos crentes? Ele estava escrevendo para a igreja. Mas a gente precisa entender que assim, a pessoa ela não vai entrar na Nova Jerusalém por ela ser boazinha. Sim. Entendeu?
Na verdade, o que acontece? Ele tá aqui descrevendo, da mesma maneira que Paulo faz lá em Gálatas, o fruto do Espírito e os frutos da carne, ele vai mostrando uma distinção, mais ou menos como você pode provar quem são aqueles que de fato vão entrar. Por quê? Porque você não conhece o coração da pessoa. Você não sabe de fato. A gente não consegue, vamos dizer assim, atestar com 100% de certeza quem será salvo, quem é escolhido, quem não é. Né? A gente consegue ter uma noção como que através dos frutos, através das obras. É isso que a Escritura, é a ferramenta que a Escritura nos dá para que a gente... Também era uma definição da igreja? Com certeza. Na verdade é o seguinte, a mensagem do Apocalipse, tá? A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de alerta. Tá? E aí, como mensagem de alerta, ela serve tanto para nós como para eles. E é o que a gente vai tratar agora na nossa conclusão. A primeira coisa que você precisa ter em mente, vamos dizer assim, você, usando o termo dos jovens de hoje, né? Se você brisou aí a aula inteira, você pescou uns bagres, não tem problema. Presta atenção agora no que eu vou falar. Tá? A primeira coisa que você precisa ter ideia é o seguinte: a eternidade, o plano de Deus para a eternidade, ele é terreno e urbano. Tá? Ele é terreno e urbano. Segundo ponto, e mais importante, a fidelidade é uma questão primordial na vida do crente. E por que eu quis falar sobre Nova Jerusalém? Eu sou uma pessoa que eu acredito, apesar de eu gostar muito de teologia, de eu gostar muito de Bíblia, de eu gostar de estudar muito a Bíblia, eu acredito o seguinte: conhecimento bíblico não adianta nada se você não transformar ele em vida. Se o teu conhecimento bíblico não virar prática do dia a dia, ele não serve para nada. Eu conheço muito ateu que conhece a Bíblia mais do que eu. E serve para quê para ele? Para nada. Então a gente tem que ter essa preocupação. E aí entra na questão seguinte, né? Não basta a gente crer em Jesus, não basta a gente dizer que é membro da igreja presbiteriana, a gente precisa viver isso. Você entendeu? A gente precisa viver isso. E aí é uma palavra realmente radical, porque o nosso mundo, do jeito que é hoje, século XXI, ele é muito igual ao mundo do primeiro século. Nós somos cercados de corrupção, principalmente num país como o nosso. Primeira coisa, se você é uma pessoa que defende o jeitinho brasileiro, essa é a primeira atitude que você tem que mudar. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando, sabe uma coisa que eu gostaria muito de ver, é quando a gente chegar na glória, né, e ver o brasileiro que não se rendeu a Jesus, ele tentando levar a Deus lá com o jeitinho brasileiro para ver se ele passa. Lá não vai funcionar o jeitinho brasileiro. Entendeu? A gente precisa ser cristão na hora de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, mas as Escrituras dizem que nós devemos. Sabe? Nós temos que ser cristãos na hora do nosso trabalho, na hora de cobrar um serviço. A gente tem que ser justo. Sabe? A gente tem que ser cristão na hora que você vê lá um CD, um DVD que você queria, piratão, e fala: não, eu não vou comprar isso não. Entendeu? Se você trabalha no comércio, você fala assim: não, eu não vou vender. Se eu tiver que subornar o cara, eu não vou vender, né? Você tem que ser cristão na hora que você pensa em fazer uma fofoca.
Você tem que ser cristão, esse é o mais importante hoje, na hora que você acessa a internet. Lembra que eu falei lá do Pornos? Quando você abre a primeira página de qualquer grande portal da internet, numa rolada ali, tranquilamente você vê 10 imagens impróprias. Um testemunho pessoal para os irmãos. Eu, há 7 anos, eu trabalho no comércio, né? Trabalho com vendas. E eu costumo sempre dizer para o meu filho, eu falo, filho, se eu optasse para o caminho errado, eu estava rico. A palavra é essa mesmo. Eu tive oportunidades, tenho ainda hoje oportunidades no meu trabalho, que se eu me corromper, estou rico. Entendeu? Só que há 7 anos atrás, eu resolvi mudar essa história. Sabe por quê? Porque entrou exatamente essa mensagem no meu coração, olha, que adianta você ser um crente nominal? Que adianta você ser um cara que estuda a Bíblia, que palestra, que dá aula, que aconselha irmãos? Que adianta de tudo isso se a sua vida ela não representa tudo isso que você fala? E eu vou dizer para os irmãos, hoje eu trabalho muito mais e ganho menos. Trabalho mais, ganho menos. Só que é o seguinte, irmãos, hoje eu tenho a tranquilidade e a segurança do meu coração que um dia Jesus vai falar para mim assim, ó, vem cá, da mesma maneira que ele falou para o apóstolo João, vê o rio da vida, vai lá, é seu. E o desejo no meu coração hoje é que cada um de vocês aqui tome tudo isso que a gente conversou e que não fique só como teoria na cabeça de vocês. Se você de fato tem algo para consertar, que você conserte. Se você tem algo para melhorar, que você melhore. Se você tem alguém próximo de você que você precisa compartilhar essa palavra, você compartilhe. Porque a grande questão é aquilo que o Neylor falou no começo. A gente precisa ser igreja. Carteirinha não leva ninguém a nada, não salva ninguém. A gente precisa ser igreja. E a gente só vai ser igreja se a gente começar sendo um cristão autêntico. Não tem igreja saudável, igreja que cumpra a sua missão no reino de Deus com cristãos bons. Que Deus abençoe os irmãos. Tem alguns irmãos, 2 irmãos que levantaram a mão. Tenho tempo, Leandro, para 2 perguntinhas? Tem? Tranquilo? Você libera nós? Tá bom. Fala. Fábio, quando você colocou aí que o conhecimento ele não vale nada, você não acredita que essa ênfase que você deu ao não valer nada é um tanto perigosa? Porque o conhecimento ela se dá através da leitura da palavra. Não Sim. tem outro jeito. Não tem outro jeito. Na verdade, Mas assim, aí, você não acredita que isso pode levar a uma desmotivação, a um desmotivador, aquelas pessoas que estão procurando um conhecimento maior então, de Deus? Eu falo isso porque você já sabe também o meu histórico e essa preocupação com a leitura da palavra. Sim. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa imatura e ela só vai descobrir isso depois, ela vai entender o significado da leitura que ela faz mais pra frente. Eu agradeço. Pode servir, pode ser uma coisa perigosa quando você coloca com certeza. Tanta ênfase. Na verdade, eu agradeço a sua intervenção, porque se o entendível foi isso, está errado. Não, pode ser. O que eu quero dizer é o seguinte: em momento,
principalmente eu, né? Eu sou um cara que eu não assisto novela, eu não vejo televisão, né? Televisão para mim, eu assisto o jogo do Palmeiras e assisto uns seriados de vez em quando com a minha família. Eu gasto muito tempo com o estudo da palavra, né? Eu enxergo que o meu ministério é o ensino da palavra. O que eu quis dizer de fato é o seguinte, eu sinto que infelizmente hoje existem muitos cristãos que se acomodam no conhecimento. Não na prática. Entendeu? Buscam muito conhecimento, principalmente no meio reformado. Essa é a verdade. No meio reformado, a gente tranquilamente, a gente é reconhecido como o povo que mais estuda, que mais conhece a Bíblia. Se você pegar vídeos na internet, você vai ver que os vídeos mais acessados de pastores, mesmo quem são? Reverendo Augusto Nicodemos, Heber Júnior, né? E o reverendo Hernandes e por aí vai. Esses são os caras que estão bombando aí. Por quê? Porque nós somos realmente reconhecidos como um povo que estuda, que tem a preocupação com o estudo da palavra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você parar no estudo, você está errado. Entendeu? Você precisa buscar o estudo, a fé vem pela palavra de Deus. É porque quando você coloca assim, eu penso naquelas pessoas que estão no início da caminhada. Não, eu agradeço de fato, assim a gente pode explicar. Obrigadão mesmo. A ideia seria só conhecimento. Não entendi. Seria que essa frase é o seguinte: só o conhecimento não leva a Deus. Não vai. Muito obrigado. O que é importante. É isso mesmo. Tá? Quem mais? Você tinha levantado a mão? Não? Tranquilo? Então tá bom. Só para a gente encerrar agora, aqui são a recomendação de duas literaturas que falam a respeito de Apocalipse. Esse primeiro aqui, ele vai esmiuçar o Apocalipse bonitinho. Se você quer entender tudo sobre o Apocalipse, de fato, são aqueles vídeos do reverendo Leandro e esse livro aqui, Mais que Vencedores, do Hendrickson. E aí, se você quer entender como que funcionava essa questão do contexto ali corrupto de Roma, tá? O livro é esse aqui, ó, Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João, do Cravel. Tá? É um livro muito bom nesse sentido. Tá? Tem algumas coisas ali que você não deve levar em consideração, como ele, por exemplo, ele não acredita que foi o apóstolo Paulo, o apóstolo João que escreveu, foi um outro João. Tá? Mas isso você deleta, tá? Você pega mesmo, ele faz uma busca histórica realmente profunda e impressionante sobre os dias do coisa. Você vai ler esse livro assim, você vai falar assim, eu acho que ele está falando do Brasil, cara. É muito legal mesmo, tá? É muito legal. E se você também quiser, eu tenho um blog, né? Chama bereablog.com.br. Esse artigo que eu falei para vocês, ele está lá nesse blog. Você pode baixá-lo e estudá-lo com mais cuidado. E se você tiver alguma dúvida, você pode voltar a me procurar aqui na igreja, né? Vocês têm esse acesso, tá? Eu costumo dizer assim, que eu tenho cara de bravo, mas eu não sou bravo não, tá? A minha esposa sim, ela tem cara de docinho, mas ela é muito brava, tá bom? Ela fala que ela sabe mesmo. É que Jesus transforma. A gente tem essa questão sempre que a gente chega numa igreja, né? Todo mundo acha que eu sou muito bravo, todo mundo acha que ela é super boazinha, né? E também você pode me adicionar lá no Facebook ou no Twitter e a gente vai conversar, tá bom? Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade, peço desculpa pelo avançar da hora e que Deus abençoe a todos.